Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que hora essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não há caso, para Deus não há destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor, amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, eu quero profetizar sobre a sua vida, que todos aqueles que se levantaram contra você, pelo mesmo caminho que eles se levantaram, é pelo mesmo caminho ó, que eles vão sair fugindo. No nome de Jesus que eu profetizo que há anjos, que Deus dá ordem a anjos ao seu respeito. Então, em nome de Jesus, Salmo 91 não fala assim, ó, que o Senhor dá ordem a anjos ao nosso respeito. E também fala assim: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então tá com medo do quê? A ordem já foi dada, tá? Já foi assinado o decreto, então se prepara para receber a vitória em meio à perseguição, em meio à desilusão, em meio a tudo que está dando errado na sua vida. Se prepara, porque tem vitória, porque toda luta, por trás de toda luta, tem uma grande vitória. Amém? Eu já quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença, Senhor, como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma a nossa vida nas tuas mãos, a nossa causa nas tuas mãos, a nossa casa nas tuas mãos. Repreenda todo laço, todo embaraço, toda a fúria do adversário contra a nossa vida, Senhor, tu joga por terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, Senhor, no nome de Jesus, e nos dá vitória. Coloca a nossa casa no lugar, tudo que está fora do lugar. Se tiver alguém enfermo, tu cura. Se tiver alguém com porta trancada, tu abre, tu faz o sobrenatural. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo, é nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Kawai para honra e glória do Senhor Jesus. Se você não é inscrito em nenhuma dessas plataformas, já corra lá, já se inscreva, porque tem palavras diárias de segunda a sábado, sendo que às sexta-feira tem oração. Essa sexta que passou foi oração pela nossa casa. Então, se você não viu a oração de sexta-feira, não acompanhou, volta lá alguns vídeos atrás que você vai ver. Tem oração pela nossa casa, oração pela nossa família, oração pela vida financeira, oração pela saúde. Cada sexta-feira eu oro por uma causa. E tem sexta-feira que eu oro por tudo. Então, em nome de Jesus, tá? Vai lá que sexta tem oração. Então, amanhã tem oração. Então, mas hoje tem palavra. E a palavra de hoje se encontra em Neemias 4, a partir do versículo 7, no nome de Jesus. Então, já deixe seu likezinho, que é muito importante. Toda vez que você deixa seu like, é você falando para o YouTube que é um vídeo com conteúdo e o YouTube passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar, tá? E quando você compartilha, irmão, é como se você estivesse evangelizando na rua com um panfleto, é você passando para outras pessoas. Ah, eu lembrei, estava escutando a live da pastora e lembrei de fulano de tal. Não foi você que lembrou, foi o Espírito Santo que trouxe a pessoa à sua memória. Então, compartilha com ela, porque tenho certeza que Deus vai falar com ela. E depois, para você ver como eu não estou mentindo, você vai lá e pergunta o que ela achou da live. Você vai falar, olha, Deus falou muito comigo, muito obrigada por ter me mandado. Então, em nome de Jesus, creia que Deus vai mostrar para quem você tem que mandar, no nome de Jesus. Eu tô um pouco gripada, né? Essa loucura que é o Rio de Janeiro. Faz calor, faz frio. Ah, um veranico.
Uma frente fria. Não há alergia, né? O povo que é alérgico como eu que aguente. Então, se eu tossir, se eu espirrar, se eu parar para beber água como eu bebi, agora eu já te peço perdão no nome de Jesus. Amém? Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz assim: E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate e Tobias e o Arábio, os amonitas, os adonitas, que também ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que ia lá. Peraí, gente, que eu tô sem óculos. Que ia lá outrora e começaram também a irarem-se de sobremodo. E ligar. Meu Jesus. Peraí, gente. E ligaram, e entre si todos vieram guerrear contra Jerusalém para que os desviassem do seu caminho. Eles queriam paralisar Neemias. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra ele, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá, já desfalecendo as forças dos carregadores e o pó muito havia muito pó no muro, né? Que ele fala. E havia muito pó na edificação do muro. E disseram, porém, os nossos inimigos não saberão disso, nem verão, até que entramos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus, que. Gente, vou ler só até aqui, porque minha bicha tá embaralhando mesmo. Em nome de Jesus, tá? Quero te pedir perdão no nome de Jesus, que eu tô sem óculos, eu realmente não tô enxergando. Mas eu queria ler aqui o versículo 17, que diz assim: Os que edificavam o muro, os que traziam a carga e os que carregavam, cada um com uma arma na mão trazia e na outra tijolo. Amém? A palavra de Deus vai dizer que Deus dá ordem a Neemias, Deus fala com Neemias para ele edificar o muro. Ele pede carta ao rei e o rei libera Neemias para a edificação dos muros de Jerusalém. Só que chega lá para edificar os muros, ele encontra oponentes. Ele encontra pessoas que se levantaram contra eles. Sambalate, Tobias e Gesem, tá? E o Arábio. Tambalate, Tobias e Gesem. A palavra de Deus vai dizer que eles tramam uma trama para que Neemias fique paralisado. E eles falam assim, olha, lá tem muita poeira, lá tem muito... Eles estão mexendo com muito tijolos, então se a gente for lá e guerrear contra eles, eles nem vão saber da onde veio. Só que Deus dá uma direção a Neemias, né? Porque quando eles falam assim, eles não vão saber da onde veio a espada, porque havia muito pó, né? Por causa da construção, Deus dá uma direção a Neemias. Deus fala para Neemias fechar as brechas do muro, né? Porque Sambalate fala que as raposinhas vão passar por ali. Raposinhas eram os soldados, tá? Os soldados dele, porque Sambalate era governador, gente. Ele não era pouca gente. Então eu já aprendo que muitas das vezes se levanta gente grande contra a gente, não é gente pequena não, é gente grande. Sabe aquela gente grande que olha para você pequenininho e tem medo de você? Aí se levanta contra você. Era isso que estava acontecendo com Neemias. Quem era Neemias? Neemias não tinha cargo, Neemias era copeiro. Aí se levanta um governador contra um copeiro do rei. Então eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e vão ver que Deus está na tua vida, que você está crescendo, que você está na obra, que você está fazendo e vai se levantar contra você. É normal isso, pastora?
É. Como assim, pastora? Porque Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o homem, é contra a principado e potestade das regiões celestiais. São demônios que atuam na área celestial. Aí, ó, no ouvido da outra pessoa. Aí a pessoa já tem um coração voltado já para o mal. Então, o que o inimigo precisa é de uma casa para morar. Então, ele vê que aquela casa tá ali pronta para ele, ele vai entrar ali naquela pessoa, aquela pessoa que já está em pecado, já está em adultério, né? Tá toda errada a vida dele, é uma casa perfeita para Satanás habitar. Então, por isso que você vai falar, ué, mas fulano tão pequeno, né? Fulano tão grande, se incomodando com fulano, perseguindo ele, é por causa disso. São os principados e potestades. São os demônios que trabalham através da vida daquela pessoa que deu a brecha. Mas eu quero te dizer também que nem tudo é demônio. Muitas das vezes é caráter, né? Muitas das vezes não é Satanás não, gente. É a própria pessoa, o caráter da pessoa. A Bíblia vai falar também sobre os perversos. Existem pessoas que são perversas, existem pessoas que são más, tá? Então, nem tudo é demônio. A gente tem que reconhecer quando é maldade da própria pessoa e quando é um principado ali, uma potestade ali. Só que aqui era um principado e uma potestade, porque eram demônios que não queriam que os muros fossem reerguidos, que Jerusalém se levantasse novamente. Aí a palavra de Deus vai dizer que Deus dá uma instrução a Neemias. A instrução era armar metade do povo que estava ali trabalhando, e a outra metade era tijolo na mão para obra e na outra mão era espada. Agora você imagina, uma espada naquela época pesava mais ou menos uns 7 quilos, tá? Aí é coisa sobrenatural. Você segurar uma espada, 7 quilos, mais ou menos, né? Porque a espada era feita conforme de acordo com o seu peso, né? O seu tamanho. A espada o ferreiro fazia para você, tá? E na outra mão o tijolo. Então, eu aprendo uma grande lição aqui. É sempre estar vigilante. Era Neemias falando para aquele povo: olha, você tem que estar em vigilância. Você está na obra, mas você está vigilante. Porque às vezes a gente está na obra do Senhor, mas não está vigilante. A gente está na obra na nossa casa, mas não está vigilante. Está na obra no trabalho, mas não está vigilante. Mas que obra é essa? A obra do Senhor, falando do Senhor. Entendeu? Por quê, meu querido e minha querida? Você é aquele crente. Vou te dar um exemplo: 007, que ninguém sabe quem você é no seu trabalho, ou você é aquele que todo mundo sabe quem é você? Se você é aquele 007 que ninguém sabe quem você é, né? É o famoso espião que tem que ficar escondido, né? Você não precisa da espada na mão. Agora, se você é aquele que todo mundo sabe quem você é e você está construindo, está ganhando almas aí no teu trabalho, aí aonde você está dentro da sua casa, é tijolo na mão e na outra espada. Porque as raposinhas vão tentar entrar pelas brechas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar as brechas. Foi isso que Neemias fez. Fechou as brechas e as portas. Por quê? Porque ele fechou logo as portas? Porque nós abrimos portas espirituais, gente. Entendeu? Abrimos portas com mentira, abrimos portas com traição, porta com vício, abrimos portais às vezes até vendo televisão, vendo filme de terror, vendo uma série diabólica. Filme de terror é danado para entrar demônios dentro da nossa casa, sabe? É mangá, né, que fala, aqueles desenhos japoneses, aquelas coisas assim do demônio. Entram demônios que depois você não sabe por que seu filho está tentando suicídio. Eu lembro de uma amiga minha, agora que já dorme no Senhor, tanto ela quanto o filho dela, né? Deus recolheu cada um em tempos diferentes. Primeiro recolheu ela, quase um ano depois recolheu ele. Mas recolheu em tempos diferentes, né? Que esse rapaz, ele assistia muito mangá, acho que é isso que fala, né? Mangá. Então ela falava que ele se cortava
toda vez tinha que revistar a mochila dele, porque tinha uma gilete, tinha algo lá, porque iam demônios entrar, ele virava noite jogando videogame. Às vezes seu filho vira a noite jogando videogame, e você não toma uma atitude. Se você escutar a pregação de ontem, eu estou falando de posicionamento. Ah, pastora, eu não assisti a pregação de ontem, não. Então volta lá e assista a pregação de ontem, que a gente está falando sobre posicionamento de Eli dentro da casa dele. Então a gente tem que se posicionar dentro da nossa casa. Não, filho nosso não pode virar à noite jogando videogame. Que negócio é esse? Entra demônio, gente. Aí é videogame de arma, um atirando no outro, e daqui a pouco você não sabe por que seu filho tá violento, por que seu filho tá nervoso, por causa disso, por causa daquilo. Você tá entendendo? Porque são portais que se abrem. Então, são portas espirituais que são abertas. Então, a primeira coisa que Neemias faz é fechar as brechas e as portas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar as brechas do pecado na nossa vida e fechar essas portas que a gente abre por meio de muitas coisas. Primeiro, por meio das mentiras. Vou falar só algumas, tá, gente? Mas são muitas. Meio da mentira, meio do adultério, meio do roubo. Ah, pastora, mas eu não roubo não, mas eu pego um dinheirinho lá do meu marido sem meu marido saber. É roubo. Você tá entendendo? Ah, eu recebi um troco a mais e não devolvi. É roubo. São vários tipos de roubo, que não precisa ser aquele roubo à mão armada. Entendeu? Então são vários portais, são bebidas que entram na nossa casa, é um cigarrinho que eu não consigo deixar de parar de fumar, é uma bebida que eu não consigo parar de beber. Você tá entendendo? São portas que tem que ser fechadas. Então Neemias entendeu isso, que Sanbalate, Tobias e Gesem estavam querendo se aproveitar das brechas e das portas. Então a primeira coisa que ele faz é fechar as brechas e fechar as portas, levantar portas novas. Então, meu querido, minha querida, e Sanbalate tentou muito, tá? Ao ponto que ele fala assim, Neemias tá lá em cima na obra, e ele fala assim, olha, Neemias, desce, porque eu tenho um jantar para você, eu tenho algo preparado para você. Então ele marca um encontro com Neemias, só que Deus fala no ouvido de Neemias que era uma armadilha para tirar a vida de Neemias. Então por isso que eu sempre falo que nossos ouvidos têm que estar abertos para a gente ouvir a palavra de Deus. Gente, deixa eu dar meu testemunho aí, falando que tá no contexto, tá? Você vê como é que é importante ter os ouvidos abertos, né? Semana passada teve operação aí nas favelas do Rio de Janeiro, né? E eu estava exatamente em Padre Miguel fazendo um exame. E meu exame era de manhã. E eu fui de trem e eu desci em Bangu peguei um Uber, e ali o Uber de manhã já estava dando dinâmico de Padre Miguel de Bangu para Padre Miguel. Eu calculei no máximo mesmo dinâmico, vai dar uns R$ 15. Eu, Magna, calculando, mas estava dando muito mais, gente. Mas eu não sabia o porquê que estava dando mais. E aí apareceu um que estava dando 8 e pouco, eu apertei e entrei. Né, o Uber chegou e eu ainda falei pro motorista, tá complicado pegar Uber. O motorista ficou quieto, tal, me deixou na clínica, fiz um exame. A mocinha me explicou como é que eu voltava para Bangu, né? Que eu não queria pegar outro Uber. Eu queria pegar uma condução que me deixasse em Bangu, porque de Bangu para Padre Miguel, quem já foi é o quê? Menos de 10 minutos, entendeu? Aí eu queria pegar para poder seguir a minha viagem até Sepitiba. Para quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro, Sepitiba. Aí, gente, consegui chegar. Só que eu achei estranho, o lugar que ela falou pra mim ir, tinha muita moto passando, muita moto, e eu com medo de ser assaltada. Eu falei, ai, Jesus, não deixa eu perder meu celular. Ai, Senhor, não deixa eu perder meu celular é pra obra, Senhor, não deixa. Consegui chegar no ponto. Aí os ônibus não estavam parando. Aí também achei estranho, mas eu também não estava sabendo da operação que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Porque eu não tenho um hábito, eu sou uma pessoa totalmente desligada do celular, de ficar olhando assim, né? Aí consegui pegar um ônibus, aí soltei em Bangu. Aí quando eu soltei em Bangu, tô ainda no contexto, porque você vai ver quando Deus fala com você. Soltei em Bangu, fui comprar a passagem de trem. Aí o rapazinho, estranhei, porque o rapazinho perguntou assim, a senhora vai pra onde? Aí eu falei, vou pra Santa Cruz. O trem tá parado, porque a operação, a Supervia parou.
meu querido e minha querida, quando ele falou Supervia parou, eu também paralisei ali. Minhas placas colou uma com a outra, saí da fila, né? Porque tinha mais gente atrás de mim. E na mesma hora eu falei com o Senhor assim: Senhor, o que que eu vou fazer? Para onde que eu vou agora? Eu vou descer, vou pegar um ônibus, o que que eu vou fazer? Tá em operação, para onde eu vou? Aí eu, Magna, né, falei assim: já sei, eu vou pro shopping. Vou esperar lá no shopping, aí eu aproveito, almoço, se tiver que entrar no cinema eu vejo, e até mais tarde essa operação já parou e eu saio daqui e vou embora, porque eu estava no meu dia de folga. Deus falou assim comigo, gente, na mesma hora. Esse Deus é maravilhoso. Vai embora agora, porque essa operação não vai terminar agora. Aí quando Deus falou assim comigo, aí Deus continuou falando: ainda coma, porque vai demorar para você chegar em casa. Isso era umas 11 horas da manhã. Eu cheguei em casa 4 horas da tarde. Porque vim fazendo baldeação. Aí do lado do guichê do trem tinha um negócio de pastel. Quem já foi na estação de Bangu, né? Aí eu fazendo propaganda da loja, né? Comi ali um pastel ali. Já desci, desci para pegar condição. Já não conseguia pegar condição ali, já era uma pessoa atropelando a outra, querendo entrar dentro do ônibus, todo mundo desesperado por causa da operação. Enfim, gente, vim de lá que era BOPE, era polícia, era caveirão, era tudo, e assim a gente vem orando, né? Por que que eu quis dar esse testemunho aqui? Cheguei em casa, aí eu cheguei em Campo Grande. Aí em Campo Grande eu falei assim: Senhor, e agora? Daqui como é que eu vou fazer? Eu pego a van, eu pego o quê? Aí o Senhor falou assim pra mim: pega o BRT. Aí eu por dentro falei: Senhor, não sei nem onde fica o BRT aqui em Campo Grande. Aí Deus falou assim pra mim: vira pro lado e fica atenta. Eu virei pro lado assim, irmão, e vi um pedacinho do BRT no centro de Campo Grande. Aí eu entrei na rodoviária, dei a volta, né? Quem sabe que o BRT é bem pequenininha, a estação no miolo da rodoviária de Campo Grande. E vim de BRT, consegui chegar em casa para honra e glória do Senhor Jesus. Cheguei às 4, mas cheguei, né? Para você ver como é importante você saber ouvir a Deus, né? E se eu não tivesse ouvido Deus, eu teria ido para o shopping, teria almoçado, teria entrado na sala de cinema e ia continuar presa lá. Sabe por quê, irmão? Porque quando 9 e pouca da noite, o pessoal estava tentando voltar para casa ainda, que eu vi na televisão. O povo desesperado lá em Bangu, porque todos os trens estavam parando em Bangu. Então, olha a importância de escutar o Senhor, ter os ouvidos abertos. Se o Senhor não se o meu ouvido não tivesse aberto para quando Deus falou assim: olha, isso não vai terminar agora, vai embora agora. E Deus ainda foi tão maravilhoso comigo, porque Deus sabia que eu tomei café às 6 da manhã. Deus falou assim: come, porque vai demorar para você chegar em casa. Você tá entendendo? Então foi isso. Deus falou com Neemias, mas por quê? Porque os ouvidos de Neemias estavam abertos. Então Deus dá uma estratégia de guerra a Neemias. A estratégia era: olha, vamos fechar as brechas, mas com espada na mão e tijolo na mão, vamos levantar as portas e vamos acabar de levantar o muro de vez. Entendeu? E mesmo Sambalate armando a armadilha, Neemias fala assim: não posso descer. Porque ele fala: desce, vem se encontrar conosco, vem se reunir, vou fazer um jantar para você. Neemias fala: não, eu não vou. Então eu não sei, meu querido, quem é que tá mandando você descer do muro. Quem é que tá mandando você desistir. Porque tem pessoas, sabe, que entram na nossa vida como um peso. Sambalate, Tobias e Gesem aqui entram na vida de Neemias como se fosse um peso. Sabe aquelas bolas de presidiário que a gente vê na televisão que fica nos pés dos presidiários de antigamente? Então, como se fosse um peso para Neemias não andar para frente, para Neemias não tocar a obra, para Neemias parar. Talvez você esteja com um Sambalate, um Tobias e um Gesem segurando as suas pernas para você não ir, segurando seus sonhos, segurando seus projetos, sabe? Segurando aquele plano que você
tanto quis e agora a pessoa dá para trás, fala que não dá certo. Tudo que você fala para ela, ela fala assim: ah, não vai dar certo, ah, não sei. Sabe, você tem que ter fé, porque Deus levantou Neemias aqui como um homem de fé. Deus fala para Neemias: vai dar certo, Neemias, vai lá. Você não vê Neemias desanimado. Você vê até o povo desanimado, mas você não vê Neemias desanimado, você vê Neemias animando o povo. Você vê os ouvidos de Neemias abertos para escutar as instruções do Senhor, igual eu dei meu testemunho aqui, sabe? Tá com o ouvido aberto para escutar o que Deus vai falar com você. Porque eu perguntei para Deus assim, em cima daquela estação: e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Na mesma hora, irmão, não foi que Deus não falou em 5 minutos depois, 3 minutos depois, 4 minutos depois, não. Eu falei e Deus respondeu na mesma hora comigo. Então nós temos que aprender a reconhecer a voz do Senhor. Talvez você, meu querido e minha querida, não reconhece a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, como não fala com você. Sabe por que não reconhece? Porque você não tem uma vida de jejum, uma vida de oração. Você só aprende isso com uma vida de jejum, de oração e palavra. Ler a Bíblia é muito importante. Pastor, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, então passa a ter o hábito de ler a Bíblia. Você vai ler assim, ó, ler um capítulo de Gênesis e um capítulo de Mateus, junto, porque os livros se completam. Entendeu? Aí, o segundo capítulo de Gênesis, segundo capítulo de Mateus. E assim vai. Aí, quando mudar o livro, você muda. Mudou o primeiro, o segundo livro do Primeiro Testamento, o segundo livro do Antigo Testamento, você muda também quando terminar o segundo livro do Novo Testamento. E assim vai, porque um livro completa o outro. Tá? E assim Deus vai falando com você através da palavra, sabe? Às vezes você vai achar até que é coisa da sua cabeça, que você tá doida. Ai, acho que eu tô doida. Não é, Deus falando com você. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Nunca somos nós doidos. Entendeu? Que eu podia, em cima daquela estação, falar: eu tô doida. Hein? Eu vou me atrever a ir embora agora para casa, tomar um tiro. O negócio tá fervendo, tá passando caveirão, tá passando isso, que eu tava no centro de Bangu e Deus mandou eu ir embora. Aí eu olho, 9h pouca, o repórter, o último repórter antes da novela Vale Tudo, né? Tava mostrando ainda, ao vivo, gente presa, bem na estação de Bangu, porque não tinha mais condução, as conduções pararam. Então, se eu não tivesse ouvido Deus, e se Neemias não tivesse ouvido Deus, então não importa o que você está fazendo, não pare, ouça o Senhor, sabe? O inimigo vai tentar te paralisar de todo jeito, ele vai tentar paralisar o seu ministério, ele vai tentar paralisar o seu casamento, ele vai tentar paralisar a sua família, o seu trabalho, sabe? Porque a intenção do inimigo é nos destruir, é deixar a gente triste. Mas toda vez que o inimigo se levanta, é quando toda vez que ele se levanta contra a gente, não é pra gente ficar amuado, tipo um gatinho assim, ai, não, meu querido, nós servimos ao Rei dos Reis Todo-Poderoso, ao leão da tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, já foi na sua frente. Então levanta a cabeça, continue na obra. Talvez você esteja sendo perseguida aí no teu ministério, e eu sei que não é brincadeira não, gente, ser perseguida no ministério. Eu já fui por 2 vezes em congregações diferentes, em épocas e anos diferentes, muito diferentes, perseguido em congregação. Sabe, mas prego que se martela, prego que se destaca sempre é martelado. Então, não larga o teu tijolo, sabe? Mas lembre que a tua espada tem que estar na tua mão. E a espada é a palavra. Se você tiver com a palavra no coração, você não cai, você não desiste, tá? Eu lembro que na minha primeira perseguição, eu acabei me desviando do Senhor. Há muitos anos atrás. Gente, mais de 20 anos atrás, isso. Mas na minha segunda perseguição,
Eu me fortaleci no Senhor, porque eu vi que era Satanás. Falei, Satanás, tu me derrubou lá atrás com essa mesma arma, mas agora não, no nome de Jesus. Você tá entendendo? Nós temos que reconhecer, porque Satanás sabe a nossa fraqueza. Ele sabe aonde ele derruba você. Sabe? É tipo aquele negócio, tipo aquela luta, judô, capoeira, essas coisas assim, que quando o adversário vem te dar aquela rasteira por baixo, é assim que ele faz. Ele te dá uma rasteira e quando você vê, você, tá no tatame, caiu, perdeu a luta. Então, em nome de Jesus, se levanta como Neemias, independente de quem está te perseguindo. Se é um grandão, se é um pequenininho, se é um do meio, se levante como Neemias e não desça do muro. Neemias não desceu para bater boca com Sambalate, com Tobias, com Gesem, não desceu, porque quando você desce, você cai em armadilha, porque é isso que o inimigo quer, que você bata a boca com ele, que você discuta com ele. Ele quer que você não tenha domínio próprio. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então eu quero te ensinar que você tem que pedir domínio próprio das tuas emoções. É no meu trabalho? Não vou bater boca. É na minha casa? Eu não vou bater boca. É no meu ministério? Eu não vou bater boca. É domínio próprio dos meus sentimentos e das minhas emoções. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, eu não sei qual é o seu Sambalate, qual é o seu Tobias, qual é o seu Gesem, qual é o Arábio que está atrás de você, qual é o demônio, qual é o principado, qual é a potestade que se levantou contra você. Mas eu vim aqui como profeta do Senhor para te dizer que ainda hoje o Senhor está derrubando Sambalate, Tobias e Gesem da sua vida. Mas você não desça do muro, não pare de fazer a obra, não pare de fazer o que você está fazendo, no nome de Jesus, mas feche as suas brechas do pecado. Fale, Senhor, me mostra onde está errado, o que eu estou fazendo de errado, que Deus vai te mostrar. E na outra mão tem isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Espada do Espírito, que é a Bíblia. Tá? Tem a Bíblia na mão para... Sabe como é que Satanás aparece para Jesus no deserto? Jesus fala com ele através da palavra. Mas se você não tem palavra, como é que você vai combater um inimigo? Tenha palavra nos seus lábios. É palavra que tem que sair da sua boca. Você está entendendo? Então, aprenda. Jejum, oração e palavra. São 3. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Feche as brechas e levante as portas que estão caídas. Lembra das portas que eu falei que são abertas dentro da nossa casa, através de filme, através de coisas que a gente vê? O que você tem visto dentro da sua casa? O que os seus filhos têm visto dentro da sua casa? O que você tem visto no teu celular? De que forma Satanás tem entrado dentro da sua casa e se levantado um Tobias aí, um Gesem aí? Então, em nome de Jesus, se levante. Como eu gosto de trabalhar com profeta, querido e querido, e você é profeta. No nome de Jesus, você vai colocar assim nos comentários: o inimigo não vai me derrotar. O inimigo não vai me derrotar. O inimigo não vai me derrotar, em nome de Jesus. E agora você vai profetizar assim, são dois atos proféticos. O inimigo não vai me derrubar. O inimigo não vai me derrubar. O inimigo não vai me derrubar. Então, primeiro é derrotar e depois é derrubar. Então, em nome de Jesus, vamos orar, porque a oração abre os céus ao meu e ao seu favor. Mas para encerrar, eu quero te dizer que Neemias edificou os muros, fechou as brechas, levantou as portas e depois só deu o culto de ação de graças. Então se prepara para o teu culto de ação de graça, porque o inimigo não vai conseguir te derrubar, nem te derrotar, no nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos. Senhor, para te entregar em tuas mãos, Sambalate, Tobias e Gesem, todo inimigo, Senhor, que se levanta contra nós, Senhor, querendo nos paralisar, querendo nos entristecer, querendo fazer, Senhor, a gente descer do muro, querendo que a gente desista, Pai amado e Pai querido. Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, que toda armadilha é preparada
Toda boca que se bata contra a gente, Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus. Troca o nosso fardamento, coloca sapatos de fogo, coloca cinto, coloca escudo, coloca espada, coloca couraça da justiça, coloca capacete da salvação, Senhor, no nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, nos blinda de todo mal, nos dá visão espiritual, nos dá discernimento do Espírito, abre os nossos ouvidos espirituais, nos dá entendimento e sabedoria para te ouvir, te entender e te obedecer. Repreenda o inimigo da nossa alma, Senhor, e não deixa, Senhor, nós pararmos no meio do caminho. Não nos deixa descer do muro. Não nos deixa largar, Senhor, a obra. Não nos deixa largar nossa família, largar o nosso trabalho, largar aquilo a qual o Senhor nos deu, nos presenteou na nossa mão. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está querendo parar. Sabe aquela pessoa que está com um sambalate, um Tobias, um Gesem na cola dela, perturbando ela, perturbando ele. Passa para ele esse vídeo, passa para ela esse vídeo, para que ele entenda, para que ela entenda que sambalate, Tobias e Gesem, ó, o Senhor faz assim, ó, e assopra para longe da sua vida. Amém? Beijo grande, até a próxima e compartilha esse vídeo.